Oi, quarto ano. Estão gostando de estudar sobre o nosso corpo? Sobre o que nós temos aqui dentro? Que tudo que funciona aqui é um sistema. E para funcionar tudo isso daqui e termos tudo isso, nós temos que ter conjuntos de células diferentes. Cada célula forma um tecido, elas se juntam e formam um tecido, e esse tecido forma um órgão. E esses órgãos todos juntos funcionam como um sistema, como uma máquina. Se um parar, se um estragar, já não vai funcionar direito. Vai me dar gripe, vai me dar dor de barriga, vai me dar diarreia, vai me dar alguma coisa. Então, tem que estar tudo 100% funcionando, certo? Beleza. Então, lá na página 16, abram lá, por favor. Estamos falando sobre integração do corpo humano. Eles mostram aqui um estômago. Isso aqui é o estômago de uma pessoa. E olha quantos tipos de células são usadas para formar o nosso estômago. Por isso que a prof disse lá no começo que nós temos milhões de células no nosso corpo. Então, nós temos aqui, a célula, eu não consigo ler, tecido muscular. Por que é um tecido? Porque aqui as células musculares já se juntaram e formaram um tecido. Aqui nós temos, deixa eu ver se eu consigo ler, tecido conjuntivo, que é outro tipo de célula que se formou esse tecido. Aqui nós temos o tecido nervoso, que são os neurônios que se juntaram e formaram um tecido. Tecido sanguíneo. E aqui nós temos o tecido epitelial. Vejam que para eu ter o estômago, eu tenho todos esses tecidos juntos. Todos eles se reúnem e formam o nosso estômago, tá? E diz assim, o estômago e outros órgãos que realizam a digestão dos alimentos constituem um sistema, o sistema digestório, tá? Do mesmo modo, outros órgãos com funções específicas formam outros sistemas. Lembram que nós vimos a atividade lá de colar as imagens que vocês fizeram? Essa aqui, que são os sistemas que formam lá, sistema digestório, né, que é ali da digestão do estômago. Sistema respiratório. O que forma o sistema respiratório? O pulmão, né? A nossa parte aqui, o nariz, que a gente inspira e expira, é o sistema respiratório. O sistema cardiovascular, nosso coração. O sistema locomotor é o que nos ajuda a locomover, sair de um lugar para o outro. O sistema endócrino são as glândulas, temos várias glândulas dentro do nosso corpo. Sistema urinário, a nossa bexiga, e o sistema nervoso, os neurônios. Então, todos esses sistemas formam um organismo. Lembra que a gente viu isso? E um organismo é o quê? Somos nós. Então, para nós funcionarmos direito, eles têm que estar todos funcionando bem e interligados. Quando a prof pediu para vocês fazerem o vídeo lá para mim, de vocês fazendo atividade física, lembram? Então, eu falei, como que vocês estavam antes? Normal, batimento cardíaco tranquilo, não tava suando. Aí vocês foram lá, e dançaram, não sei o que. Depois que dançou e se mexeu, o que aconteceu? Geralmente, ficamos com a pele vermelha, suando, com gotículas de suor, o nosso batimento cardíaco acelera. Por quê? Porque tudo acelerou no nosso corpo. Quando nós dançamos, não são só nossos braços, as nossas pernas que mexem, tudo. Nós mexemos a cabeça, quando a gente exercita, a gente precisa de mais energia. Então, o nosso coração, ele acelera, ele começa a trabalhar mais rápido. E o nosso sangue vai circulando mais rápido e tudo começa a trabalhar mais rápido. Então, por isso, essa alteração no nosso sistema, né? O nosso organismo reage conforme está trabalhando o sistema. Conforme tudo aqui dentro trabalha, nossa cabeça, cérebro, o organismo, que é o ser humano,
ele reage, certo? Então, tá bom. Lá na página 20, essa página, está falando sobre uma glândula. Tá lá, dizendo assim, ó. Quando você está em perigo, é assim que o cérebro interpreta um susto. As glândulas suprarrenais, acima do rim, liberam um hormônio na corrente sanguínea que prepara o corpo para fugir. É a adrenalina. Então, por exemplo, pensem assim, que lá em cima dos rins de vocês tem uma bexiguinha. E essa bexiguinha tá cheia. Mas aí, você estava em casa fazendo alguma coisa bem quietinha, tua mãe chegou e falou assim para você, Sara, quando ela falou Sara e você estava quietinha, o que aconteceu? Você levou um susto. Essa glândula tua que tá cheia de adrenalina, de hormônio chamado adrenalina, ela esvazia dentro do seu corpo. E aí ela causa reações, né? Às vezes você fica tremendo, às vezes você fica branca, a pele branca, às vezes você fica com a pele vermelha. Então essa adrenalina, ela aparece no teu corpo, ela demonstra os sintomas. Então a pessoa vai te encontrar e falar: nossa, o que aconteceu? Viu o fantasma? Tá tão branca, né? Quando você leva um susto, às vezes você tá dormindo lá e tendo um sonho ruim, e você acorda, nossa, você tá agitado, às vezes você tá até suando. Isso quem que tá causando? É essa glândula lá dentro que libera essa adrenalina e causa como é que fala? Esses efeitos no teu corpo. Por quê? Porque o teu corpo é um sistema todo interligado. Quando você sonha, é o teu corpo aqui, o aparelho digestório que funciona? Não. Quando você sonha, é o seu cérebro, os seus neurônios que funcionam. Então, os seus neurônios vão mandar informação lá para essa glândula e essa glândula vai causar essas reações. Quando você faz um exercício e se movimenta, né? A mesma coisa. Esse motor teu, os músculos, o tecido muscular e os ossos, eles que vão mandar essa informação lá para o seu coração e ele vai dizer o que você tem, certo? Outra coisa que a gente pode ver, que aqui tá falando, ó, cara pálida, né? É um susto. Geralmente, quando você leva um susto, você tá com medo de alguma coisa, você fica mal, fica branco, os olhos, né? Às vezes saltado. Depende, tem gente que não fica, mas tem gente que fica. Isso também é. Então, esse hormônio da adrenalina, gente, ela causa esses sintomas no nosso corpo, no nosso organismo, tá bom? Aqui na página 21, vocês têm atividade sobre esse texto aqui que a gente falou e sobre essa parte aqui, tá? Mas tá bem simples as perguntas, bem fácil. Tem a pergunta A, B e C ali, que vocês vão fazer no texto, nesse texto aqui. Então, a primeira é para encontrar e sublinhar no texto a reação do nosso organismo quando levamos um susto. Como que fica o nosso organismo? O que causa o que é organismo? Nós. O que causa no nosso organismo? A gente fica manchado, fica preto, fica como quando leva um susto? Então, vocês vão ler o texto e vão sublinhar lá. A B. Que sistemas de nosso corpo são acionados primeiramente durante um susto? Quais são os sistemas? Lembra que a prof falou quando eu levo um susto? O que sente esse susto? É o meu sistema endócrino? O que sente? Não sei. Alguma coisa sente isso. E aí, o meu sistema endócrino, que é onde tem a glândula que libera adrenalina. C. Quando nos assustamos, o hormônio adrenalina provoca uma série de efeitos em nosso corpo, os quais estão relacionados a vários sistemas. Que sistemas são acionados durante o susto? Quais são os sistemas, será? Quando eu levo um susto, prof, onde são os sistemas? Pessoal, os sistemas estão aqui, ó. Então, se vocês tiverem dúvida para responder lá, voltem aqui e vejam cada sistema, onde que ele altera, o que ele muda na gente, o sistema,
comanda no nosso corpo? E aí vocês vão conseguir responder aqui, ó. Qual que é o sistema que reage espontaneamente quando a gente leva um susto? Tá? E aí vocês vão justificar a resposta. Por que que são esses? Certo? A 2 é uma cruzadinha? É uma cruzadinha. Tem as perguntas da A a F e vocês vão fazer. O primeiro eu vou dar de graça para vocês. Diz assim, ó, o sistema realiza a eliminação de resíduos do organismo. Por onde que nós eliminamos as coisas que não é legal para o nosso corpo? Por onde? Qual a parte do nosso corpo? Não vamos falar, né? Vamos ficar com vergonha. Mas é isso. Nós eliminamos as nossas coisas ruins nas fezes, na urina e no suor. São as 3 situações que nós eliminamos coisas que não estão legais no nosso corpo. Às vezes vocês não têm dor de barriga, diarreia? Que é aquele cocôzinho bem molinho, às vezes até parece um xixi, é uma água, e é bem fedido. Que nojo! Todo mundo já teve isso. Então, geralmente é alguma coisa que nós comemos e fez mal no nosso estômago e ele está eliminando daquela maneira. Quando nós temos febre também, às vezes é alguma coisa, às vezes não, sempre é. São coisas ruins, uma infecção, uma bactéria no nosso corpo, e aí nós temos febre para mostrar que a gente não tá legal, né? Então, assim, ó, voltando ao que elimina as coisas ruins. Então, são as fezes, a urina e o suor. E ali diz assim, ó, sistema realiza a eliminação de resíduos do organismo. O sistema, qual é o sistema? Nós falamos do sistema aqui do cocô, que é o intestino? Não, nós falamos sobre o sistema urinário. Então, ali vocês vão completar com a palavra urinário. É o sistema urinário que elimina. O rim filtra lá tudo que tá bom, o que tá ruim. O que tá ruim ele manda embora pelo xixi. Por isso, meus anjos, tomem muita água para ajudar a eliminar as coisas ruins do organismo, certo? Então, tá bom. Então, vocês vão fazer aquela página e mais uma coisinha. Na página 23, vão responder essas 2 perguntas, tá bom? E na próxima aula, nós conversamos sobre cuidados com o corpo humano. O que será que a gente tem que cuidar? Será que se a gente tomar banho, nós estamos cuidando do nosso corpo? Escovar os dentes está cuidando? Lavar as mãos? Comer uma comidinha muito gostosa? Muita salada, muita fruta, muita água. Será que tudo isso é bom para o corpo? Ou será que é ruim? Ou será que é melhor comer muita bala, muito chocolate, não tomar banho? O que será que é bom para o nosso corpo? Eu acho que todo mundo sabe, né? Então, nós vamos conversar sobre isso na próxima aula. Um beijo!